Gente, eu vim trazer aqui rapidamente uma revisão o mais rápido possível para vocês darem uma olhada nesse final antes das provas, tá bom? Então, eu vim trazer principalmente sobre texto dissertativo argumentativo, sobre a parte de introdução, né, que é a que a gente está vendo, para depois também trazer um pouco sobre transitividade verbal e aí a gente revisar tudo que vai cair ali na prova, né? Eu queria também trazer alguns exemplos, né? Eu já fiz um vídeo anterior sobre transitividade verbal, né? E, e aí eu vou trazer também alguns exemplos, né? Porque naquele outro vídeo eu não trouxe, né? É, provavelmente eu vou ficar um pouco travando, mas é isso, tá bom? Vamos lá então. Eu, eu vou começar falando sobre texto dissertativo argumentativo, né? E aí a gente tem que lembrar que a introdução ela é formada por três partes, né? Ela é formada pela contextualização, pelo tema e pela tese. Então, o que acontece? A contextualização ela vem antes do tema. Então, num texto dissertativo, argumentativo, você não vai começar falando sobre o tema. Então, é igual naquele caso que eu falei do tema, né, que foi passado para vocês, um suposto tema que foi passado, que, que seria desafios para a educação de pessoas surdas. Nesse caso aí, você não vai começar falando sobre o tema, você não vai começar falando, educação de pessoas surdas no Brasil, tananã, é, passa por problemas como, tananã. Você não vai começar dessa forma. Como você vai começar? Você vai começar com essa contextualização. Você vai trazer algo que está em volta do tema, mas que ainda não é o tema, né? Então, se o tema é esse que eu falei, você pode começar falando sobre a importância da educação, sobre educação em geral, a definição de educação. Você pode começar trazendo uma situação específica ali relacionada, né? Você pode trazer um filme que fala sobre uma situação que tem a ver com o tema, né? Então, existem várias formas de contextualização. Eu vou mostrar três para vocês, né? A primeira delas é a citação, né? Então, citação é você fazer uma referência a alguém ou algo, né? Então, um filósofo, um livro, um artista, um filme, algo do tipo, né? Então, não precisa necessariamente ser um filósofo, uma coisa lá, uma pessoa ali de uma importante em uma área, né? E aí você conhecer aquele livro mais poético do mundo, não precisa. Você pode usar até mesmo referências da sua vida, de coisas que você já viu, de coisas que você lê, de coisas que você ouve, né? Mas desde que sejam relevantes ali para o tema, né? Que você consiga conectar bem. Outra forma é a alusão histórica, né? Em que você tem o quê? Você estabelece uma relação de comparação entre algo que é do tema e algo que já aconteceu na história do mundo. Então, por exemplo, se o tema é democracia, como eu já falei antes, né? Você pode trazer uma relação ali com a Grécia, que é o berço da democracia, né? Se você tem ali um tema de intolerância religiosa, você pode fazer referência ali à Idade Média. Ou então, se é pandemia, também, né? Já que a Idade Média é marcada justamente por essa questão de muitas doenças, da propagação de muitas doenças, da falta de saneamento básico, de tratamento de doenças, da questão da medicina da época, né? Então, tem muita coisa ali que dá para falar, estabelecer uma relação de comparação, né? Outra forma é a de definição, né? Então você pode trazer uma definição de uma palavra, igual eu falei, a definição de educação, né? E isso pode ser tanto a definição de um dicionário quanto a definição com as suas próprias palavras, né? Então tem formas de fazer isso aí. Então é assim que se faz a contextualização. Você pode usar várias dessas coisas. Então você ou usa a definição, ou usa a alusão histórica, ou usa a citação. Lembrando que a citação ela pode ser uma citação direta, né, em que você cita
com aspas, decora aquilo que foi dito, ou escrito, ou você pode fazer uma citação indireta, em que você fala com outras palavras aquilo que já foi dito, né? Então, com as suas palavras, né? Certo. Então, passou ali o slide, não dá para voltar, mas a gente tem também as outras duas partes que eu já falei, que são o tema e a tese. O tema é basicamente aquilo que você vai fazer, que vai ficar no meio. Você vai conectar aquilo que você colocou na contextualização, trazer o tema, para aí você deixar a brecha para você introduzir a sua tese, que vai ser a ideia que você vai defender ali, né? Então, vamos ver o exemplo aqui. Nesse tema, aqui você tinha manipulação do comportamento do usuário na internet. Então, manipulação do comportamento das pessoas dentro da internet, né? Então, como essas pessoas podem ser manipuladas por meio de algoritmos ou outras coisas dentro ali de quando se dá prioridade a uma informação e outra não. Então, você pode ter esse tipo de manipulação, né, dentro da internet, né? Então, nesse caso aqui, vocês podem observar aí, quem quiser pode parar o vídeo, que nessa contextualização ali, ele faz uma relação histórica ali dos avanços científicos e das tecnologias da informação, né, e comunicação. Então, ele traz essa evolução ali das tecnologias, algo que não é o tema, tá vendo? Então, o tema é manipulação dentro da internet. Ele não está começando o texto falando sobre o tema, ele está começando falando sobre avanços científicos, sobre tecnologia da informação. Então, ele está falando sobre isso, para depois ali, ó, nesse sentido, tal panorama, promover o acesso, né, a conhecimento. Então, ele está, ó, tá vendo que ele está fazendo referência ao que foi dito? Tal panorama, ó, o panorama que ele acabou de falar na contextualização. Promoveu a ampliação do acesso ao conhecimento. E aí lá no final ele vem falar, ó, manipulação comportamental via dados digitais. Então ele fala isso, né? E aí traz o tema. Trouxe o tema, ele vai trazer a tese. A tese, para quem não lembra, é a ideia defendida. Então você vai escolher ali dois pontos a serem defendidos por você, que estão relacionados ao tema. Então você vai trazer ali, é, por exemplo, se você tem ali a manipulação do comportamento, você pode trazer igual ele ali, que trouxe os impactos dessa manipulação. E aí ele trouxe dois impactos, e aí o primeiro impacto é a perda da autonomia de pensamento e a segunda é a sabotagem dos processos políticos. Então ele trouxe duas coisas. E aí cada uma delas ele vai desenvolver na parte do desenvolvimento do texto, né? Então no primeiro parágrafo do desenvolvimento ele vai falar sobre a perda de autonomia e aí no segundo do desenvolvimento ele vai falar sobre a sabotagem. Então em cada um ele vai desenvolver essas ideias, detalhar essas ideias defendidas melhor. Então aqui ele só está trazendo ali as ideias que ele vai defender ainda, né? Depois da introdução, que é essa parte que a gente está vendo. Então, é isso, tá? A gente viu mais ou menos um dos tipos de tese, que é a de síntese, né? Então, aquilo lá que a gente acabou de ver no exemplo é uma tese que traz uma síntese. Aqui a gente tem um outro exemplo, né, da formação educacional dos surdos. Então, aqui, ó, ele trouxe dois desafios: a falta de qualificação e o preconceito dentro de casa. Então, são dois desafios aí, tá vendo? Definiu dois pontos para depois ser desenvolvido. A gente tem outras formas de tese, mas isso a gente vai ver depois, tá? Agora, voltando um pouquinho sobre transatividade verbal, a gente tem aqui o esquema que eu preparei, né? Que eu já tinha preparado antes, né? Que eu já tinha até mostrado antes, que é aquele, né? Primeiro você vai analisar se o verbo é de estado, né? Se ele é um verbo que liga uma característica, um estado ao sujeito, a algo, a alguém, né? Então, se sim, ele é verbo de ligação. Se não, a gente vai ter que analisar melhor. Tem cinco opções, quatro opções ainda, né?
Então, aí a próxima pergunta, se for esse o caso, é: ele precisa de complemento? E aí você vai fazer aquelas perguntinhas, por exemplo, comprou? Comprou o quê? Precisa? Precisa de quê? Então, se você tiver essas perguntas aí, é porque o verbo precisa de complemento, né? Exceto quando a gente tiver uma ideia de lugar, por exemplo, para onde? Em algum lugar. Não, aí não. Aonde? Aí também não, tá bom? Mas a quem? Para quem? Isso aí ainda pode, tá? E aí você entra ali. Se não precisa de complemento, ele vai ser intransitivo. Porque ele é um verbo de ação, mas ele não precisa de complemento. Se não for, a gente vai observar as outras possibilidades. Existem dois complementos, então ele precisa de complemento? Sim. Se precisa de dois, um direto, que é o objeto indireto, e um direto, que é o objeto direto, e um indireto, que é o objeto indireto, se ele tem os dois complementos, ou seja, se você tem duas perguntas possíveis, por exemplo, entregar. Ah, ele entregou algo a alguém. Você tem dois complementos. Então aí ele vai ser VB, verbo bitransitivo. Se não, aí a gente parte para a última pergunta. O complemento começa com preposição, e aí você vai ter que analisar as preposições, tem que lembrar de, para, por, perante, a e outras que a gente tem aí. Lembrando que o a, ele pode estar com crase, né? Com aquele acento pro lado esquerdo, né? E aí ali a gente vai ter uma preposição, mas o a sozinho ele pode também ser um artigo, então você tem que diferenciar. O a ele pode ser um artigo feminino, e aí ele vai estar acompanhando um substantivo feminino, uma palavra feminina, né? A gente também tem algumas junções que a gente já viu em sala, por exemplo, de mais a é da, de mais os, dos. Nesse caso ali, por exemplo, do dos, você tem uma preposição ali dentro, que é o de. O dele tá dentro ali do dos, tá bom? Então isso aí também tem que ser observado, tá? Mas se começa com preposição, transitivo indireto. Se não começa com preposição, transitivo direto. Então, fechou. Vamos ver aqui alguns exemplos. Aqui tem uma pergunta, ó. Qual das frases tem um verbo transitivo indireto? Então vamos analisar cada uma e aí a gente vai ver. Olha aqui. Era escura aquela caverna. Aqui a gente tem uma estrutura um pouco diferente de frase, tá? Aqui o verbo é qual? Pensa aí quem está assistindo. O verbo é era, que é do verbo ser, né? Então, o verbo ser ali, você vai ter que analisar ele, tá? Esse verbo, ele vai ser um verbo de quê? Você vai primeiro analisar. Ele é um verbo de estado? Ele está trazendo uma característica para alguém ou algo? Ele traz um estado? Ele ajuda a trazer a ideia de estado, na verdade? Então, ou de característica? Então você tem isso ali. Você tem a ligação entre a característica de escura aquela caverna. O sujeito é aquela caverna. E aí eu estou dando uma característica que é escura. E isso está sendo ligado pelo verbo. Por mais que, geralmente, o verbo ele tá nesse meio aqui, ó. Ele está no meio ali da frase. Mas nesse caso ele está no início. Por mais que ele esteja no início, ele ainda assim está ligando. Porque faz parte ali da estrutura do português o verbo estar nessa posição ali de ligar essas duas informações. A característica a quem tem essa característica, né? Vamos analisar o próximo. Então, nesse caso aqui, a gente tem um VL, verbo de ligação. A nossa turma ofereceu chocolate ao professor Isaac. Qual é o verbo aí? Tenta pensar aí. O verbo aqui, ele é ofereceu, tá? Ofereceu, do verbo oferecer, a gente tem aqui o quê? Quem oferece, oferece algo a alguém. Então posso ter dois complementos. Se a gente analisar por aquela lógica que eu pensei, funciona melhor. Ó, o verbo é de estado, ele é de estado? Não é. Oferecer é uma ação. Então a gente tem que analisar. Ele precisa de complemento? Precisa. Quem oferece, oferece algo a alguém. Tem dois complementos? Sim. Eu tenho um complemento aqui.
Ofereceu o quê? Chocolate. Ofereceu a quem? Ao professor, né? Então você tem aqui dois complementos. Lembrando que os dois são essenciais aqui. Para ser complemento, precisa ser uma ideia ali essencial. Quer dizer, muito importante ali para o contexto da frase, tá? Vamos ver a próxima. Ó. Os soldados usavam armas. O verbo aqui é usavam, do verbo usar. Então a gente tem aqui o que? Quem usa, usa algo, né? Ou usa alguém também, pode ser, né? Então a gente tem o que? A gente tem um verbo que ele é de estado? Não. Usar alguma coisa é uma ação. Segundo, precisa de complemento? Precisa. Quem usa, usa algo. Você sempre tem que pensar essa questão aí. Perguntar, né? Usa o quê? Usa algo, né? Então, precisa de complemento? Precisa. Tem dois complementos? Quem usa, usa algo. Você não tem a mesma estrutura daquele de cima, que era um VB, né? Que eu nem coloquei aqui. Que era um. Ixi, vou escrever um B com isso aqui, peraí. Consegui. É, então, você tem aqui essa questão de que você não tem essa estrutura de dois complementos. Você só tem usava o quê? Armas. Então aqui a gente vai ter o quê? Aí a gente passa. A última pergunta é: o complemento, que é esse aqui, começa com preposição? De, para, por, perante, a, até, com, em, entre, ou outras? Não. Armas é um substantivo. Então aqui, por conta disso, a gente sabe que a gente tem um transitivo VTD, transitivo direto. Vai fazendo aí, vai pensando junto comigo, tá? O ser humano necessita de diálogo. Tá, o verbo aqui é qual? É necessitar, né? Então a gente tem aqui o verbo necessitar. Ele é um verbo que ele é de estado, ele tá ligando uma característica. Aí você pode pensar, ele não é tão assim de ação. Aí a gente tem que analisar. Ele tá ligando uma característica a alguém ou algo? Ele traz essa ideia de estado, liga essa ideia de estado a alguém ou algo? Não. Diálogo aqui não é uma característica do ser humano, né? Então é diferente daqui, ó. Lá de cima, escuro é uma característica da caverna. Então é um estado da caverna. Então é diferente. Então aí a gente parte para a ideia de que necessitar é um verbo significativo, né? Ele pode até não ser de ação, 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 mas ele ainda assim é um verbo significativo e não traz a ideia de ligar uma característica. Então, vamos passar. Precisa de complemento? Quem necessita, necessita de quê? Necessita de algo. Então, você tem ali um complemento. Tem dois complementos? Eu não tenho duas perguntas ali possíveis. Ah, ofereceu o quê? A quem? Não, é só uma. Então, necessita de quê? O complemento vai ser, ó, de diálogo. E aí a gente tem a última pergunta, que é: o complemento ele começa com preposição ou não? Ó, aqui começa. De é uma preposição. Então a gente tem aqui um verbo transitivo indireto. Ou seja, essa daqui é a resposta da pergunta lá de cima que a gente viu. Mas, assim, gente, só um detalhe. Lembrem que quando o complemento começa com preposição, ele vai ser um objeto indireto. Quando ele começa sem preposição, igual armas aqui na frase de cima, ele vai ser um objeto indireto, ou um objeto direto, beleza? Então, cuidado para não esquecer disso. Yuri trabalha em um escritório próximo daqui, que está coberto aqui por mim, né? Daqui. Certo. Aqui a gente tem o que, gente? Qual é o verbo? O verbo aqui, ele é trabalhar, tá bom? O verbo trabalha, do verbo trabalhar, né? Então a gente tem o quê? Trabalhar é um verbo de estado? Não, ele é um verbo de ação. Trabalhar é uma ação que se faz, né? Esse verbo ele é significativo, ele não está ligando uma característica a algo ou a alguém. Escritório não é uma característica do Yuri, né? Então, o Yuri está fazendo uma ação ali. Então, o que acontece? A gente tem aqui um verbo que ele é de ação. Vamos lá.
Tem complemento? Aí a gente vai ter que analisar. Trabalha em algum lugar. Trabalha onde, né? Trabalha em que lugar? Aí você tem uma pergunta possível, mas lembrem, quando a gente traz essa ideia de lugar, não vai ser um complemento, vai ser um adjunto adverbial. Então, que é o que eu falei para vocês já. Então, quando você tem essa ideia de lugar, por mais que pareça que tenha um complemento, não é considerado pela gramática um complemento, tá? Então, é isso. Então, não precisa de complemento é o quê? Se não precisa de complemento, é verbo intransitivo. E vai ser intransitivo até porque o resto ali nem é tão essencial. Se eu quisesse só dizer a frase Yuri trabalha, a frase ainda faria sentido, ela ainda funcionaria, ela não deixaria de estar correta. É diferente de eu falar, por exemplo, os soldados usavam. Usavam o quê? Eu preciso de armas ali para poder, ou de outra palavra, usavam cachecol, usavam blusa de frio, usavam jaqueta, sei lá. Precisa de alguma coisa para preencher esse espaço, que aí vai ser o complemento verbal, armas, né? É isso. Então a resposta aqui para qual das frases tem um verbo transitivo indireto seria essa frase aqui, a quarta frase. Então é isso.